Oi gente, hoje eu queria contar pra vocês quais foram as séries e trilogias que eu desisti de ler por completa. Eu gosto muito de ler séries e trilogias, eu gosto de histórias longas e pelo fato delas serem bem longas, eu também não gosto de perder o meu tempo com algumas séries e trilogias que eu vejo que provavelmente eu não vou gostar dos próximos livros. A primeira série é a que me deu a ideia de gravar esse vídeo porque eu terminei de ler o segundo livro essa semana, que é Outlander. Eu tinha a intenção de ler todos os livros publicados aqui no Brasil até o final do ano, porém, quando eu li o primeiro livro, eu já percebi que a história não seria como eu tinha imaginado. Eu estava mais interessada em uma série de fantasia e o livro não entrega isso, ele é muito mais histórico do que fantasioso e ele é mais focado para o romance, então acabou sendo uma história bem diferente do que eu esperava. O primeiro livro eu achei muito bom e fiquei com vontade de ler o segundo. Porém, esse segundo livro, além de continuar não me dando o que eu queria, que era fantasia, ele ficou muito chato e muito monótono e não acontecia nada de interessante. Eu li de forma muito arrastada, eu só não vi a hora de terminar o livro. E eu terminei o livro e o final até que foi bom, só que não foi o suficiente para salvar a série, então agora eu desisti de ler os outros livros de Outlander. Uma série bem polêmica que eu desisti foi A Rainha Vermelha. Eu acho que é polêmica porque eu li 3 livros e só faltou o último livro para eu ler e eu não quis ler esse último livro. Eu tinha gostado muito do primeiro livro, o segundo livro eu gostei assim mais ou menos e o terceiro livro, gente, me decepcionou muito. Primeiro porque a protagonista toma várias decisões que nós não concordamos e também eu não vejo ela como uma grande líder, uma grande personagem. E esse terceiro livro foi muito arrastado e a autora tinha muita coisa para explorar na história, tinha tanta coisa legal que ela podia ter aproveitado e ela não usou isso no livro. E por conta disso eu não quis ler o último livro porque eu acho que ia ficar na mesma coisa. Tem resenha do livro A Prisão do Rei aqui no canal, o vídeo vai estar nos cards para vocês conferirem. Uma trilogia que eu desisti de distopia foi Maze Runner. Eu li os 2 primeiros livros e eu confesso pra vocês que eu até que gostei dos 2. O primeiro livro, principalmente, eu gostei muito, só que no segundo, assim, eu já achei mais ou menos, eu achei que a história mudou muito. E daí eu acho que o que aconteceu foi que eu fui deixando pra ler o último livro e acabei perdendo totalmente a vontade de ler ele. Mas uma série que eu odiei praticamente 90% do primeiro livro foi A Maldição do Tigre. Isso por conta da protagonista, que é muito chata. Ela estragou toda a magia que tinha nessa história, porque a mitologia dessa série é muito interessante, tem muita coisa a ser explorada, mas eu não suportava essa personagem, ela até estragava os outros personagens, então eu não gostei do primeiro livro e não fiquei com vontade de ler os outros. A próxima trilogia que eu desisti de ler foi A Maldição do Vencedor. Ela é uma fantasia com bastante política e estratégia, só que ela tem muito romance também, e eu desisti de ler os outros livros porque eu achei a história muito sem graça, parecia que não acontecia nada interessante, era uma história muito simples, que não acontecia nada. E o mesmo eu digo da trilogia do Beijo Traiçoeiro. Na verdade, as duas histórias eu achei bem semelhantes, então por conta disso eu não gostei desse livro também. Ele é muito sem graça, ele não acontece nada de interessante também, então por isso que eu não fiquei com vontade de ler o outro livro. Outro livro que eu também não achei interessante pra mim foi Lobo por Lobo. Mesmo sendo uma duologia, eu não fiquei com vontade de ler o segundo livro, porque parecia que eu lia a história e não absorvia nada. Até que é um livro com muita ação, que acontecia muita coisa, mas eu não via muito propósito nas coisas que aconteciam, então por isso que eu não gostei tanto assim. E eu também desisti de ler a série da Guerra do Velho, porque esse livro é uma ficção científica com muitas viagens espaciais. Acontece uma guerra espacial e eu descobri que eu não gosto muito de livros assim. Na verdade, esse tipo de ação não me atrai muito e eu me sinto muito perdida durante a leitura. Eu até tinha gostado bastante do início do livro, que envolvia mais o personagem e o que ia acontecer com ele, mas depois, quando começou a parte da guerra, eu já perdi o interesse. Tem mais uma duologia que eu não quis ler o segundo livro, que é Blackbird. Esse livro tem muita ação, acontece
acontece uma coisa atrás da outra, a personagem tem que ficar fugindo o tempo todo, e daí acontece um romance no meio disso que você não entende como que eles tiveram tempo de se apaixonar durante toda essa loucura. Então eu achei esse livro bem viajado, assim, e não gostei muito dele. Outro livro que eu não gostei muito também foi Crave a Marca, que é da mesma autora de Divergente. A continuação dele nem saiu, mas eu não tô afim de ler, porque eu também achei esse livro muito viajado e muito estranho. Tem muita coisa confusa nesse livro e o relacionamento dos personagens é muito clichê também, então eu acabei não me interessando muito pela história. Tem uma trilogia que é A Queda dos Anjos, que eu até que gostei do primeiro livro, mas não sei por que eu perdi o interesse de ler os outros. Eu acho que é porque é uma fantasia bem simples, com coisas bem semelhantes de outros livros, então não tinha nada diferente que me fez ficar com vontade de ler os outros livros. Mas essa história não é ruim, porque eu lembro que eu gostei do primeiro livro, então não sei porquê, mas eu não continuei a ler os outros. E eu também desisti de ler a série De Volta para Casa. Na verdade, eu nem sabia que esse livro tinha uma continuação, mas ele tem, e saiu agora no mês de abril, só que a história eu achei também bem simplesinha, sem nada de interessante. Ele é bem fininho também, então não deu espaço para a história ser aprofundada. Eu acho que esse é o principal motivo de eu ter abandonado. E por fim, eu desisti de uma série que também só foi lançado o primeiro livro até agora, que é Esqueça o Amanhã. A história é uma distopia e eu não sei como que vai ser os próximos livros, mas esse primeiro livro teve muitas coisas clichês que a gente costuma ver nos livros de distopia. É uma história assim bem simples, sem nada surpreendente, então se você quer saber mais sobre esse livro, porque poucas pessoas falam dele, tem uma resenha aqui no canal também, vai estar nos cards. Como vocês puderam ver, o principal motivo de eu desistir de séries são porque eu achei a história sem graça. Eu acho que para você ler uma história muito longa, ela tem que ter algo muito surpreendente, muito interessante, que faça valer a pena você ler todos esses livros. Então a história pode até ser boa, mas se eu achar ela simples e sem graça, eu acabo abandonando mesmo. Como vocês podem ver, eu não tenho nenhum desses livros aqui comigo, por isso que eu coloquei a foto aqui do lado. Não vale a pena você continuar com livros que você sabe que você não vai dar continuidade, e é isso que eu faço sempre. Então não tenho medo de abandonar séries, eu acho que você tem que se sentir bem lendo livros interessantes para você. E ao mesmo tempo eu quero falar que essa é minha opinião, você pode gostar desses livros, então só lendo eles para vocês verem se vão gostar ou não. Nunca deixem de ler um livro que vocês têm vontade de ler só porque eu falei que eu não gostei, porque o seu gosto pode ser bem diferente do meu, tá bom? E é isso, gente, me conte nos comentários quais foram as séries que você desistiu de ler, ou se você leu alguma dessas inteira e gostou muito. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!